Esse é o Dose Certa Podcast, o nosso espaço seguro para falar de saúde mental com informação e leveza na dose certa, do jeitinho que esse assunto merece. Eu sou Bruna Campos, médica, psiquiatra. Vamos juntos perder o medo do tratamento psiquiátrico? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o impacto do estigma com a saúde mental. Vem, puxa uma cadeira. Ah, isso aí é frescura. No meu tempo não tinha isso. Ah, isso aí é falta de Deus. Falta de fé. Ih, esse negócio de tomar remédio psiquiátrico é coisa de maluco. Eu não vou tomar, não. Ah, será que você precisa mesmo ir no psiquiatra? Eu acho que você não tá tão grave assim pra marcar um psiquiatra. Ih, eu ouvi dizer que esses remédios da psiquiatria deixam a gente pior do que a gente já tá. Olha, eu não tenho nenhuma bola de cristal aqui não, mas eu aposto que se você nunca falou nenhuma dessas frases, você com certeza já ouviu alguém falando frases parecidas com essas que eu citei. Eu sei disso porque são frases muito comuns. Muitos pacientes no consultório, muitas pessoas que me seguem lá no Instagram, dizem, assim, que já ouviram outras pessoas falando sobre isso, criticando o tratamento psiquiátrico. E por trás disso a gente sabe que está o preconceito, O preconceito com os transtornos mentais, que é algo, infelizmente, muito real e muito comum. Você agora vai conhecer um pouquinho da história da Ana. É uma seguidora lá do Instagram, que na verdade Ana é um nome fictício para preservar a identidade dela. E o depoimento dela é bem interessante, triste, mas muito interessante, e eu acho que exemplifica muito essa questão do peso que o estigma, que o preconceito com os transtornos mentais traz para quem sofre com esse problema de saúde. Eu tinha por volta de 15 anos, mais ou menos, quando os meus primeiros sintomas começaram a surgir. Eu estava em tratamento de uma gastrite meio que incontrolável. E tinha acabado de sair de um relacionamento amoroso que foi muito traumático pra mim. Eu era muito nova, mas já era um relacionamento extenso, cheio de questões, e na época aquilo me devastou muito. E o gastro me recomendou, me encaminhou para que eu procurasse uma psicóloga. O psicólogo era amigo dele, então eles estavam em contato, eu fui numa consulta. E assim, na época minha família, minha mãe, todo mundo super proativo. Minha mãe logo marcou a consulta, me levou à psicóloga, porque eu não dormia direito mais, eu não queria comer direito mais. E eu tinha pico, Num dia eu comia uma enormidade, uma monstruosidade. No outro dia eu já não comia nada, ficava às vezes 24 horas sem comer, ficava vomitando suco gástrico, Ficava num estado deplorável. Tive uns 2 episódios de surto de madrugada. Acredito que tenham sido crises de ansiedade, porque aquela coisa de tremer, suar frio, calafrio, a cabeça não conseguia fixar num pensamento único e eu ficava nervosa, começava a dar vômito e aí eu começava a estimular o vômito, porque mesmo quando o meu vômito cessava, eu ficava com aquela sensação de que eu precisava vomitar, como se eu quisesse arrancar alguma coisa que estava dentro de mim, ainda que fosse a força e pela goela. Essa era a sensação que eu tinha, então eu forçava muito o vômito e constantemente com tratamentos alimentares e remédio. E até aí tudo bem, tomar 1000 omeprazóis, 1000 remédios, 1000 ranitidinas, aumentar a dosagem cada vez mais rápido, colonoscopia, endoscopia, tudo isso estava legal. Quando a psicóloga, com 1 ou 2 consultas, chega pra mim e fala que eu precisava de ajuda psiquiátrica, a coisa muda de figura. Porque aquele omeprazol que eu já tomava há mais de 1 ano, aquela ranitidina que eu já tomava há mais de 1 ano, também são medicamentos. Mas a ideia de que o psiquiatra pudesse me prescrever um medicamento foi uma bomba relógio, As pessoas têm uma dificuldade de entender que é uma doença. E eu acho que esse foi o ponto. O tempo todo, todo mundo, nunca foi permitido que eu fosse ao psiquiatra, porque tinha aquela trava de você vai tomar remédio pra maluco, você vai ficar escrava de remédio, como se eu já não tomasse inúmeros remédios, como se eu já não estivesse escrava de remédios. A questão era o remédio psiquiátrico. Uma vez, uma pessoa da minha família falou pra mim por que ao invés de você não ficar indo em médico pra cabeça, você não arruma um serviço? Eu acho que você tá precisando de serviço. Você fica muito à toa vendo televisão. Você fica muito em casa. Sua mãe tinha que te dar um serviço.
Nessa época eu estudava, trabalhava meio período com a minha mãe, estudava para vestibular, ajudava em casa, cumpria todas as atividades de uma menina normal e ainda já trabalhava, já tinha um dinheirinho. E aquilo caiu sobre mim como uma bomba. Aquilo me afetou de uma maneira surreal. Naquele momento eu percebi que eu não receberia o acolhimento que eu pudesse de qualquer forma imaginar que eu receberia. E aí eu mesma comecei a me enxergar como culpada, sabe? Ui, pois é, né? A história da Ana é muito triste, mas muito real e muito frequente, infelizmente. Apesar da gente já estar em pleno 2021, né? A gente tem uns números que preocupam muito. Porque se por um lado, mais da metade das pessoas conhece alguém que tem um transtorno mental, e isso são dados de pesquisas, né, assim, que já foram feitas, 63%, né, então assim, bem mais da metade das pessoas conhece alguém que tem algum transtorno mental, algum problema de saúde mental. Porém, menos da metade, aqui no Brasil, menos da metade dos brasileiros identifica, por exemplo, a depressão como um problema de saúde. Vocês têm ideia do quão grave isso é? Menos da metade das pessoas identifica depressão como um problema de saúde. A maioria das pessoas acham que depressão é, sei lá, ou falta de fé, ou falta de força de vontade. Isso é muito grave, né? Teve uma pesquisa um tempo atrás que mostrou que mais de 40% dos pacientes referem que sofrem algum tipo de discriminação, pelo menos uma vez por mês. Não é uma vez ou outra, pelo menos uma vez por mês as pessoas se sentem discriminadas, né, por ou fazerem tratamento ou sofrerem com algum transtorno mental. Essa mesma pesquisa mostrou que mais da metade dos pacientes, 58%, falam algo que é muito triste, né? Mais da metade das pessoas diz que o estigma, né, ou seja, o preconceito, o peso de se ter um transtorno mental, né, assim, na sociedade, é tão ruim ou até pior do que enfrentar a própria doença. Acaba que, como resultado disso, né, muitas pessoas acabam não recebendo tratamento, seja porque elas têm vergonha, né, de procurar ajuda, seja porque elas, quando procuram, não têm um atendimento adequado, até dos próprios profissionais de saúde, né, que não sabem ali como lidar, porque a gente sabe que esse preconceito, ele é cultural, né, é algo que mesmo nós, profissionais de saúde, quando nós não recebemos treinamento adequado, nós somos atravessados por isso, né? E acaba atrapalhando, também dificultando com que essas pessoas recebam um tratamento adequado. E, de uma forma geral, se a gente for também falar de uma forma mais ampla, né, até os próprios investimentos, né, na área de saúde, o investimento que é feito em saúde mental ainda é um investimento muito baixo, né? Então, assim, a gente vê que em vários níveis diferentes, a forma da gente olhar os problemas de saúde mental, como não sendo tão graves assim, né, eles acabam trazendo muitos prejuízos. Para a gente falar um pouquinho de número, né, o tamanho desse problema, eu vou trazer alguns dados aqui da Organização Mundial de Saúde. Segundo os dados da OMS, o Brasil tem o segundo maior número de pacientes com depressão em todo o continente americano. Fica só atrás dos Estados Unidos, e por muito pouco, viu? Lá nos Estados Unidos, quase 6%, 5,9% da população já foi ou vai ser diagnosticada ao longo da vida com depressão. E aqui no Brasil a gente fica só um pouquinho atrás, 5,8%. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas que você segue no Instagram, por exemplo, 6 delas têm ou já tiveram depressão. Eu acho que é bastante gente. Se você segue, né, 1.000 pessoas, seriam 60 pessoas, né? 60 pessoas com depressão, se as minhas contas aqui estão certinhas. Então, a gente começa a trazer esses números, torná-los mais palpáveis, né? Para a gente ter ideia do peso que isso tem. E muitas vezes, se a gente for, por exemplo, se você fizer esse exercício de parar agora para pensar, quantas pessoas você conhece que de fato falam abertamente que têm depressão? Talvez você não consiga citar 6 nomes, mesmo conhecendo muito mais de 100 pessoas. Então, a gente vê que também aí, por trás disso, a gente tem preconceito, uma dificuldade das pessoas se abrirem em relação a esse tema. Bom, sobre a ansiedade, aí o Brasil sai do segundo lugar e a gente passa a ser o campeão no mundo, né?
O Brasil é o país com o maior índice de ansiedade no mundo, 9,3% da população. Então, 9 em cada 100 pessoas sofrem ou já sofreram com ansiedade ao longo da vida. E se a gente seguir falando de números, né, mas agora sobre tratamento, aí que a coisa começa a ficar mais estranha, né, mais esquisita, vamos dizer assim. Porque apesar de ser muito frequente, segundo esses dados da própria OMS, nos países de baixa e média renda, como o Brasil, até 85% das pessoas com transtornos mentais não recebem tratamento. 85%. Muita gente, né, dessas pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, com outros transtornos mentais, 85% não recebem tratamento adequado. E se a gente for parar para pensar, né, for avaliar, mas aí são países pobres, né? Sim, são, mas quando a gente olha para os países de renda alta, esses números ficam entre 35% e 50%. Então, isso quer dizer que mesmo nos países mais ricos, até metade da população, né, metade das pessoas com transtornos mentais estão nessa mesma situação. Ou seja, tem um problema de saúde importante que traz muito prejuízo e não recebe tratamento adequado. Você consegue acreditar nisso? Você consegue enxergar o quanto que isso é grave? E isso a gente vê refletido em vários comportamentos nossos, né? Assim, falas das pessoas que a gente ouve por aí, a dificuldade que as pessoas têm em entender a importância do medicamento, né? Do remédio, do tratamento, como se procurar ajuda psiquiátrica fosse um sinal de fraqueza. Como se as pessoas precisassem primeiro tentar de todas as formas dar conta daquilo sozinhas e só pudessem procurar ajuda quando nada mais resolveu, né? O que a gente não costuma ver com outros problemas de saúde. Então, o uso do remédio, por exemplo, né? Quando é preciso, né, fazer um tratamento farmacológico, ou seja, um tratamento que envolve remédio, e ele é visto como se fosse um exagero, né, assim, como se fosse algo forte demais, ou como se fosse algo que fizesse mal para o nosso emocional, para o nosso psicológico, vamos dizer assim, né. A gente acaba tendo essa ideia de que usar remédio, né, é um sinal de fraqueza, né, como se a pessoa ela tá usando aquilo, tá usando aquele remédio, aquele artifício, só porque ela não conseguiu dar conta de um problema de saúde sozinho. E olha que louco, né? Porque a gente não pensa assim, por exemplo, de um quadro de pressão alta ou de um quadro de diabetes, né? A gente não tem essa tendência a culpabilizar tanto o paciente, a pessoa que sofre com aquele problema de saúde, nas outras áreas, né, da medicina, como acontece na psiquiatria. E aí, com isso tudo, as pessoas sem tratamento adequado, elas vão passando anos, vão passando décadas da vida sofrendo com sintomas graves, né, atrapalhando totalmente o funcionamento da vida em várias áreas. Então, nos relacionamentos, na vida profissional, na própria saúde física, né, em questões de autoestima, porque aquela pessoa ela começa a se sentir diferente das outras, ela sabe que tem algo errado, mas ela acha que é algo, enfim, que é com ela, né, que é algo que não tem jeito, né. E isso acaba trazendo consequências muito graves, podendo levar, né, assim, a comportamentos suicida, né, pensamentos de morte e tentativas de suicídio. E tudo isso tem a ver com um estigma. Tudo isso tem a ver com esse preconceito que impede as pessoas de procurarem ajuda, né, que diminui a importância, né, assim, da saúde mental, tira a visibilidade da saúde mental dentro da política, né, de investimentos em saúde, né, e até dificulta, como eu falei, que profissionais de saúde se interessem em fazer uma formação na área, por exemplo. Daí a gente vê o número ainda muito pequeno, né, de psiquiatras, de médicos que se interessam em em se especializar nessa área. E de onde será que vem esse preconceito? Será que é algo recente? Muita gente diz que é frescura e aí entra naquela história de no meu tempo não tinha isso, no meu tempo as pessoas não tinham depressão, as pessoas não tinham pânico. Só que a gente precisa dizer para essas pessoas que tinha sim. A psiquiatria ela não nasceu hoje, é uma área do conhecimento muito antiga, né? E não tem nada a ver com modinha e nem nada dos tempos modernos, né? É claro que hoje em dia a ciência avançou muito e a gente consegue identificar melhor, né, assim, os quadros, mas que já vinham acompanhando o ser humano já de muito tempo. Para você ter uma ideia, a gente tem registros, né, assim, de mais de 5.000 anos atrás, né?
lá do Egito Antigo, da medicina chinesa, há mais de 5 milênios, nós temos registros de seres humanos estudando questões mentais e do comportamento, né? E se a gente for pegar esse período mais recente, vamos dizer assim, da medicina ocidental, que a gente chama de medicina moderna, né? Lá já na Grécia, na época de Hipócrates, que é o pai da medicina que hoje a gente conhece como medicina ocidental, né, medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, Hipócrates teria sido o primeiro a usar o termo melancolia. Então, o termo melancolia, que hoje em dia não entra mais como termo diagnóstico, né, assim, mas por muito tempo foi usado, ele vem desde essa época de quase 2.500 anos atrás. E da mesma forma que esses estudos são bem antigos nessa área, o preconceito também é, né? Então, para você ter uma ideia, a gente vai voltar lá na Idade Média, quando o preconceito, na forma com que a gente conhece hoje, ele provavelmente teve início nessa época. Lá na Idade Média, a gente teve aquele período e aquele movimento, né, da Inquisição. Foi uma transição ali, uma mudança ali, né, na forma com que a sociedade lidava com religião e ciência. E o que aconteceu na Idade Média? O pensamento religioso, ele passou a ter um predomínio sobre o conhecimento científico. E aí foi naquela época, né, das caças bruxas, né, de que as pessoas eram queimadas na fogueira. E durante esse movimento, um dos grupos, né, que também foi perseguido eram os doentes mentais. Nessa época, eles começaram a ser considerados como pecadores, ou que eles estavam possuídos por espíritos malignos e que por isso eles precisavam ser mortos ou afastados da sociedade. Então, eles começaram, né, as pessoas que sofriam com quadros mentais, elas eram vistas como perigosas, né? E aí se começou esse movimento de se afastar essas pessoas da sociedade, né? E não só, né, os doentes mentais, então, nessa época, né, os homossexuais, as prostitutas, pessoas que tinham epilepsia, né, que tinham aquelas crises convulsivas, isso também era visto como, né, uma possessão demoníaca. Meninas, né, mulheres que perdiam a virgindade antes do casamento, ou seja, todo mundo que incomodava, de alguma forma, né, era excluído. Bom, hoje a gente sabe que esse tipo de comportamento não tem fundamento nenhum, né? Isso vai de encontro a várias coisas que a gente já mudou hoje em dia e que a gente vem batalhando e que a gente já mudou ali em relação à consciência sobre direitos humanos, né? Mas na época isso ganhou muita força, esse movimento ganhou muita força, foi se disseminando e perdurou até muito pouco tempo atrás. E muito do preconceito que ainda existe hoje, de alguma forma ainda é uma herança desses tempos, né? Desses tempos dos grandes asilos, dos grandes manicômios, né? Onde essas pessoas eram jogadas lá, né? Eram largadas lá e onde aconteciam crimes bárbaros, que a gente precisa saber que isso aconteceu para que isso não se repita nunca mais, né? Mas que é algo que é totalmente inconcebível hoje em dia. Só que isso tudo mudou, né? A ciência evoluiu, só que muita gente ainda continua com a cabeça em 100 anos atrás. Outro ponto muito importante, que também tem muito a ver com esse preconceito, né, em relação aos transtornos mentais, tem a ver com os remédios. Essa é uma grande dificuldade também que as pessoas têm, né, de procurar o psiquiatra porque, é médico de maluco, porque, né, enfim. E também tem uma outra barreira, que é a resistência que as pessoas têm em fazer uso dos remédios. E isso tem um pouco a ver, né, na verdade tem muito a ver, né, mas com o fato de que até os anos 50, 60, ali meados do século passado, a gente tinha muito poucas opções, né, de remédios para a gente usar para os transtornos mentais. E esses poucos remédios que tinham muitos efeitos colaterais. Então, só se usava esses remédios para os quadros mais graves. Isso mudou muito nas últimas décadas, né? Mudou muito. A gente hoje em dia tem um arsenal enorme de medicação, de opções de remédios para serem usados, com um perfil de efeito colateral muito suave. Só que apesar dessa mudança ter acontecido já há bastante tempo, ainda tem muita confusão e muita gente ainda tem medo.
E esse é um assunto tão importante de ser falado que a gente vai ter um episódio só para falar sobre os remédios psiquiátricos e a gente desfazer de uma vez por todas essas dúvidas mais frequentes, né, mais comuns. Bom, acho que é importante reforçar, né, algo que eu falo sempre, é que a desinformação, ela mata, ela traz muito prejuízo, porque as pessoas deixam de procurar ajuda para problemas, né, de saúde que têm tratamento. E a gente precisa falar e combater toda forma de desinformação, toda forma de preconceito, e preconceito se combate com informação. E nesses 13 anos já foram vários tratamentos e só agora, realmente buscando, só depois de anos, mais de 10 anos, com tratamento psicológico e psiquiátrico, só assim eu consegui resolver essa questão que ficou presa lá atrás. E não era falta de serviço, porque mesmo trabalhando aí 10, 12 horas por dia, tendo filho, cuidando de casa, trabalhando em casa, trabalhando fora, nessa loucura de home office, de pandemia, mesmo assim os sintomas estavam lá, mesmo assim estava lá, entendeu? Não é falta de serviço quando alguém vomita, quando alguém tem febre, quando alguém tem dor, quando alguém tem qualquer outro sintoma de qualquer outra doença. Porque os problemas de saúde mental têm que ser vistos sempre como a falta de alguma atividade que preencha. O que falta é o acompanhamento, é o tratamento, o que falta é o profissional qualificado, o que falta é a medicação certa na dosagem certa. O que falta é a gente poder ouvir o tratamento que a gente precisa, ouvir o nosso diagnóstico, compreender o que a gente tem, aceitar o que a gente tem e se tornar senhor do nosso tratamento. Foi assim que eu consegui dar os meus primeiros passos. E eu acredito que se eu tivesse conseguido dar esses passos lá atrás, quando eu tinha 15 anos, quando isso foi levantado pela primeira vez, talvez eu não tivesse sofrido com distúrbios alimentares, vários episódios aí de depressão e sofrido tanto com a compulsão alimentar como eu sofro até hoje. Então, é isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria batido na mesa, gritado mais alto, falado mais alto e começado lá atrás, começado 13 anos atrás. Eu tenho certeza que eu teria trilhado um caminho diferente, um caminho mais fácil, mais consciente, mais ciente de mim, mais orientado. E o que eu espero é poder levar essa experiência para pessoas que compreendam que elas estão no mesmo lugar que eu estava e que elas entendam que elas não precisam arrumar um serviço, que elas não precisam se levantar, que elas não precisam encarar e ir de frente. Não é isso que as pessoas, que todo mundo diz. Você precisa levantar, você precisa ir em frente. Precisa sim, precisa se levantar e ir ao médico. Porque o paciente que está com câncer não se levanta, vai trabalhar e vai arrumar um serviço, vai caçar vergonha na cara e ele melhora, ele vai ao médico. O paciente com uma desordem, com um problema de saúde mental, com uma doença mental, ele precisa ir ao médico, precisa ir ao psiquiatra. E eu acho que as pessoas precisam parar de ter medo. Na época, eu lembro que quando eu falava com alguém, quando eu comentava, o médico disse que eu precisava ir ao psiquiatra, as pessoas nem citavam a palavra psiquiatra. Falavam assim, não, mas isso é médico de cabeça, é muito forte, porque a palavra parecia um palavrão. Já vinha logo aquela coisa, você vai tomar remédio controlado, você vai parar numa clínica. O preconceito é muito grande. E até mesmo de pessoas que são, em teoria, super pra frente, super antenadas. E esse foi o meu caso. É muito triste, né? Porque a gente vê que como consequência, né, desse preconceito, dessa falta de informação, a gente vê o número de pessoas que deixam de procurar ajuda e que veem os sintomas, né? Vão vivendo com os sintomas, ali os sintomas vão cada vez mais piorando, causando inúmeros problemas na vida, né, por um problema de saúde que tem tratamento. Bom, no próximo episódio nós vamos falar exatamente sobre a dificuldade que as pessoas têm para procurar ajuda psiquiátrica. Hoje eu fico por aqui. Foi uma honra ter você comigo aqui nessa conversa. Eu espero que você também tenha curtido. Você pode acessar meus conteúdos lá no Instagram, no @brunacampospsique, no Telegram, no Dose Certa Blog. E você pode acessar, tá tudo lá no meu site, que é o www.bruna-campos.com. Eu vou colocar também todos os links aqui na descrição desse episódio. Então, eu espero você no nosso episódio número 2, ok? Medo de psiquiatra? Aqui não.